Do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Andreia Neto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, para cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, bem como cumprimentar todos os restantes membros do Instituto. Agradecer também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a exposição inicial que fez, bem como todos os contributos que hoje trouxe aqui a estes trabalhos e que me pareceu, de facto, uma exposição muito clara e muito esclarecedora relativamente aos números que apresentou. Sra. Presidente, apesar de termos consciência, tivemos, efetivamente, digamos que uma desagradável surpresa, uma vez que, não obstante as fantasiosas pretensões e metas do anterior Governo, bem como não obstante todos os números que aqui apresentou na sua exposição inicial, parece-nos que o Partido Socialista continua, mais uma vez, obcecado por demonstrar o contrário e ir contra aquela que é a realidade e que foi frisada logo no início na sua exposição, fingindo até que nada tem a ver com o passado. Eu ia centrar a minha intervenção por algumas questões que me parecem pertinentes no âmbito do Plano de Emergência Social. A verdade é que a simples existência do Plano de Emergência Social era em si mesma um sintoma de uma grave crise, de uma conjuntura que se impunha uma intervenção imediata, de modo efetivamente a minorar o impacto social da crise a que este Governo não foi alheio. Sendo do conhecimento de todos que este Governo assumiu no seu programa o assegurar a sustentabilidade das contas públicas, reconhecendo também que muitas famílias viviam momentos difíceis, adotou este programa e aqui realço que identificou todas aquelas que são as situações de resposta social mais urgentes e focadas também, efetivamente, em medidas e em soluções. Pedia então, e neste sentido e no enquadramento do Plano de Emergência Social, Sra. Presidente, que explicasse em concreto aquilo que encontrou em 2011 e, muito mais importante, que exemplificasse o conjunto de medidas que esclarecesse do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista também qualitativo do impacto dessas mesmas medidas no cotidiano dessas pessoas. E isso é que me parece importante realçar. E concretizo, Sr. Presidente, falo, por exemplo, inserindo-me no Plano de Emergência Social, da majoração dos 10%, que já muito bem referiu a sua importância, do montante de subsídio de desemprego, na questão do, quando o mesmo agregado familiar, ambos os cônjuges ou pessoas unidas de facto se encontram em situação de receber o subsídio de desemprego, tenham filhos a seu cargo, ou mesmo na questão das famílias monoparentais. Falo, por exemplo, no apoio ao empreendedorismo, medida que dinamizou efetivamente a criação do próprio emprego, permitindo o regresso dos desempregados ao mercado de trabalho. E falava também na questão do subsídio de desemprego e na questão do subsídio social de desemprego, o facto de ser pago parcialmente de uma só vez, nos casos em que os próprios interessados possam apresentar projetos de criação do próprio emprego. E ainda, Sra. Presidente, gostaria que enfatizasse também com números toda a questão que diz respeito à isenção do pagamento das contribuições por parte das entidades empregadoras, bem como da redução da taxa contributiva, replicando aqui qual o impacto destas medidas no cotidiano destas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra.